O vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, pois eu vou revelar aqui alguns símbolos ocultos e alguns significados que ficam nas entrelinhas de uma das culturas musicais que mais vem crescendo, ganhando força na atualidade, que é a cultura do rap, mais especificamente o trap, que é um subgênero dentro de um gênero maior que a gente pode chamar de hip hop. Então, essa cultura do trap, ela vem ganhando muita força hoje, principalmente nas gerações mais novas, né? A molecada tá gostando muito desse estilo musical e realmente ele vem ganhando espaço. E nós vimos há mais ou menos uns 15 dias atrás que nós tivemos um show no Rock in Rio. Especificamente foi o show do The Weeknd e que foi totalmente carregado de simbologias esotéricas, de símbolos ocultos. Algumas pessoas estão falando que foi um show completamente satânico, a Anitta apareceu lá também, como um sex symbol também do Brasil, uma certa deidade, por assim dizer. Mas o que eu posso dizer é que vai muito além do óbvio, isso que eu vou falar, porque geralmente quem analisa esse tipo de show tem uma perspectiva religiosa, ou seja, a pessoa está também dentro de um viés dogmático, e isso não é um problema em si, mas é uma visão, sim, enviesada. Então, eu não sou evangélico e eu posso trazer uma visão simbólica, uma análise mais precisa sobre esse tipo de simbolismos para que nós possamos, de fato, compreender não apenas o simbolismo que o The Weeknd trouxe há 15 dias atrás, como também o simbolismo esotérico que alguns outros artistas que eu andei pesquisando aqui vieram trazendo, como Matuê, MC Cabelinho e o Cave, que é um artista que está surgindo e ganhando força hoje em dia aqui na cultura do hip hop, do trap, e que sim, também tem vários símbolos ocultos muito interessantes. Mas, em primeiro lugar, por que esses artistas estariam usando esse tipo de simbolismo nas suas... Isso é algo que gera não apenas curiosidade, mas o símbolo ele funciona como um portal para algo psíquico acontecer. E quando a gente fala num show musical, quando a gente fala num clipe de música, quando a gente fala num simples vídeo ou até mesmo no áudio da música, se for usado dentro de uma letra, de uma forma específica, ou também no campo harmônico da música, que aí já é um assunto mais avançado, foge um pouco dessa ideia do beat, do trap e tal, mas isso tem um poder de influência psíquica muito grande. Tá? Muito mesmo. Não apenas no nível comportamental, mas num nível moral, num nível que transcende também a moral, sendo então algo mais focado no espiritual. E estes grandes artistas, desde lá da Madonna, né, eles já sabem disso daí, eles já sabem do poder que essas coisas têm. E não seria diferente dentro dessa cultura do trap. Então, vamos dar uma analisada, que eu separei aqui alguns trechos para a gente olhar junto. Vou tirar o áudio aqui deles, obviamente, senão dá direitos autorais, mas aqui nós temos o show do The Weeknd que aconteceu. Veja que ele aparece aqui, o artista principal, já no centro de uma edificação, um prédio que lembra uma arquitetura gótica até certo ponto. E um arco do triunfo aparece nas suas costas. O arco do triunfo sendo um símbolo natural da guerra, né? Um arco de glórias pelas batalhas, pelas vitórias de Roma sobre os seus oponentes. Então nós temos aqui um simbolismo, né, de um arco do triunfo, não sei se foi proposital ou não isso, mas está como um arco em volta de nuvens, né? Isso representa, de certa forma, o céu. E daí, de repente, deixa eu passar um pouquinho, vem uns sacerdotes aqui em vermelho, e esses sacerdócios em vermelho, eles vão trazer uma representação muito clara de que, sim, eles estão vestidos de sacerdotes, e essas vestes sacerdotais os colocam dentro de um espectro de poder. E também existe a questão de que esses sacerdotes que estão rodando aqui, eles estão quase que performando um ritual, né? Se esse ritual é bom ou ruim, não cabe a mim dizer, mas existe esse aspecto litúrgico
tá? A liturgia por trás acontece aqui. Então vocês vão vendo que o ritual vai acontecendo, as coisas vão se movimentando, né? E aí tudo fica vermelho, e esse vermelho evoca um espectro já mais marcial, mais até de sangue, né? Sai o Arco do Triunfo, mas permanece a cor vermelha, e eles começam a aparecer um homem ali atrás, provavelmente é o próprio artista ou algum ator muito parecido, e um olho aqui. Então esse olho que tudo vê, o olho de Horus, ou esse olho Illuminati que aparece na nota de $1, né? Então o pessoal começa a fazer essas conspirações, essas ideias de que não, isso aqui tem a ver com o diabo, isso aqui é maligno. Não necessariamente, porque quando a gente fala desse símbolo do olho que tudo vê, do olho de Horus, que o The Weeknd trouxe no seu show agora no Rock in Rio, em São Paulo, nós temos que ter em mente que ele é um símbolo muito antigo. Ele é um símbolo que remete ao Antigo Egito. E o Antigo Egito não era ruim por si só. Como eu falei, não existe um símbolo bom ou ruim. Tudo varia da moral e das virtudes de quem está usando ele. Mas o que representa o olho de Horus? O olho de Horus representa o signo solar, representa a sabedoria, representa uma visão onipresente, onipotente, onisciente. Nós temos diversos usos desse símbolo em vários tipos de cultura, até em filmes, né? Nós temos ali o olho de Sauron no Senhor dos Anéis, que tudo vê. E aqui no show do The Weeknd até dá para fazer um comparativo, né? Porque tá um aspecto mais satânico aqui, né? Tem um quê de inferno por trás do negócio. Então nós temos o vermelho, nós temos as vestes, nós temos o Arco do Triunfo sendo um símbolo de guerra, né, marcial por natureza, e tudo isso vai nos remeter a uma análise simbólica de que ele está, sim, fazendo um certo cruzamento entre algumas referências simbólicas antigas, desde o Antigo Egito, até o poder estabelecido, por exemplo, na nota de $1, que tem uma pirâmide e o olho que tudo vê em cima, né, sendo um símbolo muito grande de poder hoje no mundo, e até essa coisa Illuminati, evocando um certo tom de conspiração, de que talvez ele faça parte de uma ordem que é amplamente difundida no mundo inteiro, mas ninguém sabe muito bem o que essa ordem faz, né? Então nós temos aí várias coisas acontecendo, e esse simbolismo vai se abrindo, ele continua aqui com as suas vestes, vai cantando, depois vem a Anitta também, aparece ali, mas não veio o caso, né? E nós temos, inclusive, um outro show que eu peguei aqui, do The Weeknd, que também tem esse aspecto bem inferno dantesco, né? Então ele tem aqui um espectro de caos, e do nada o caos que as pessoas estão dançando desgovernadas vira uma ordem, e ele está soberano aqui em cima da ordem, né? Então nós temos diversas referências aqui. Passando para o nosso artista brasileiro, que foi muito também comentado agora no Rock in Rio, nós temos o Matuê, com esta máscara de sol que ele aparece aqui no show do Rock in Rio, com esta máscara de sol, com um colar com uma cruz em ouro e com o símbolo do 333. E este símbolo, ele representa algo muito forte. Por quê? A máscara solar, ela representa mais ou menos a mesma coisa que o olho que tudo vê, porque ela é um símbolo de onipresença. O sol, ele atinge a todos nós, ele está presente em todas as coisas. Então, o sol, ele é a deidade soberana dentre diversas culturas, né? Desde o xamanismo mais primordial, o Antigo Egito com seu deus Ra, né? Depois nós temos Akhenaton, que vai trazer este culto a um Deus único, que foi o primeiro culto monoteísta do mundo, mas que tem a ver com estes raios de Aton, né, estes raios solares. E nós temos esta referência nítida no Matuê, onde ele vai nos falar, tanto nas entrelinhas, como deixar bem explícito isso, porque depois ele também acabou de lançar um álbum, né, que se chama 333, e ele postou aqui um gráfico desse álbum que vai trazer vários símbolos ocultos. Nós temos
estes triângulos, e nestes triângulos tem algumas informações aqui, eu não consigo dar zoom nesta imagem aqui, mas existem algumas informações, por exemplo, corpo, mente e espírito, aqui em cima tem as meditações de Marco Aurélio, existem certas conotações esotéricas aqui, cartas de tarô, carta da força, símbolos alquímicos do vitriol, né? Nós temos alguns símbolos que são muito profundos aqui, e o Mathieu com certeza usou isso intencionalmente. E eu posso até arriscar que quando ele fala de 333, ele está falando sim sobre a sabedoria trismegista, porque corpo, mente e espírito seria a própria ideia daquele que é iniciado pela sabedoria trina e que tem domínio sobre os seus 3 planos de existência. Então, se ele expressa isso ou não dentro das letras, dentro da vibração da música, aí é outra história, mas a intenção por trás do álbum ficou muito clara. E quando a gente fala também em potência mágica, existe uma questão que se chamam quadrados mágicos. Os quadrados mágicos eram usados desde a antiga Grécia para representar certas forças e fazer como se fossem pontos riscados em cima dos números que equivalem àquela força planetária. E o quadrado mágico do Sol, ele dá a soma de 1 em todos os lados, tanto na vertical quanto na horizontal, na diagonal, enfim, ele dá a soma de 1. Se nós pegarmos os 3 vértices, ou esses 3 ângulos, né, horizontal, vertical e diagonal, nós temos o 333, que é a representação solar trismegista. Então, talvez o Mathieu tenha tido esse insight, talvez ele não tenha tido, foi sem querer, mas fica aqui essa analogia também de que existe uma referência muito forte aqui e muito mais profunda do que o pessoal costuma conceber. E essa ideia de ele ter entrado no show dele, no Rock in Rio, com a máscara do sol, levantando os braços para cima, fazendo um símbolo bem solar, né? Essa ideia de levantar os braços para cima, ele está todo de branco, representa esse brilho também. Isso nos faz trazer esse espectro de que ele queria representar justamente isso. Né? Ele quer trazer esse simbolismo. Nós temos também um outro artista aqui que eu achei muito interessante, que é esse Cave, que eu estava pesquisando alguns artistas e me deparei aqui com o Spotify dele. E no Spotify ele tem uma música que tem esta foto aqui, ó. E essa foto aqui, ela é uma foto que representa muito essa foto aqui, do Aleister Crowley, esse carinha meio louquinho aqui, é o fundador de uma das ordens iniciáticas chamada Telema, mais controversas da história do ocultismo. E esse cara aqui, com certeza, esse rapaz aqui, o Cave, ele trouxe, né, essa imagem aqui, ó, é muito semelhante, muito semelhante. Então, com certeza, isso foi intencional, isso me chamou a atenção, comecei a dar uma olhada sobre as temáticas aqui dos vídeos dele e achei legal, porque ele traz aqui, ó, por exemplo, esse clipe dentro de uma caverna, trazendo toda uma referência, talvez a caverna de Platão, porque vai entrando aqui, ó, então entra do mato e vai entrando nas cavernas, né, vai entrando talvez nesse véu da dualidade. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente não vê isso normalmente aqui, né? Geralmente o pessoal não faz esse tipo de clipe. Outro clipe muito legal do Cave, que eu achei muito bom mesmo, essa visão aqui que ele trouxe, que é sobre este daqui, Trabalho para Isso. Olha só como ele colocou de forma perspicaz o simbolismo dentro deste clipe aqui, ó. Já começa com escrito em hebraico aqui, ok? Já começa com escrito em hebraico. Esse escrito não quer dizer nada, tá? Na verdade, ele é um espelhamento, né? Tá na metade aqui ele está espelhado, então aqui ele está virado e aqui ele tá certo. Mas achei interessante que ele vai nos trazer esse contexto, e aqui dá para ver que ele está bem vestido, né, uma roupagem mais esotérica, com um sobretudo, parece meditando, e as duas vozes conversando com ele, talvez as suas, como se fosse um anjo e um diabo, né, trazendo essa questão da dualidade, e ele abre o terceiro olho, e aí ele está aqui sentado num trono com símbolos que representam muito bem uma ideia
de imperador, né? A serpente em suas mãos. Nós temos aqui livros que vão trazer um pouco desse aspecto esotérico. Aqui, ó, notem que tem uma bússola, um relógio, melhor dizendo, né? O relógio maçônico aqui, ó. Esse é um símbolo da maçonaria, né? Então, essa ideia do relógio maçônico é um artefato simbólico, tá? Que você ganha em determinados graus ali da maçonaria. Ele tá com uma serpente enrolada no pescoço, com a maçã na sua mão, com uma taça com água na mão, né? E aí a gente vai vendo que o simbolismo ele vai acontecendo, né? Então ele vai trazer, ó, a água virou vinho. Veja como ele traz esse tipo de simbolismo oculto que é pouco explorado, mas que ele trouxe de uma forma muito boa aqui dentro desse clipe dele. E não ficou uma coisa satânica, muito pelo contrário, ficou uma coisa leve, ficou uma coisa tranquila, né? Não é uma coisa necessariamente maldosa ou coisas do tipo. Eu vejo que ele está usando da simbologia, usando da roupagem aqui, e ele vai fazendo com que isso se desenrole, ele vai fazendo com que esse clipe, né, mostre um outro lado aqui artístico dele. Aqui uma banheira com sangue, talvez isso ficou um pouquinho mais satânico, né? Mas, em suma, achei bem interessante o trabalho aqui que foi feito nesse clipe, ficou bem legal. Outro clipe que eu achei legal desse artista Cave é esse aqui, que ele está, olha só, na neve, né? Fazendo uma apologia à cultura nórdica, então, da cultura Asatru, que é a religião nórdica dos Vikings. E ele está tomando aqui um whisky com um tapa-olho. Veja que tem um husky, que seria até um lobo aqui, né? E, enfim, tem apenas essa parte aqui desse clipe que realmente está um pouco mais esotérica, né? Que ele está com um tapa-olho, então faz referência a Odin. Odin é o deus nórdico que sacrificou o seu olho em busca da sabedoria, em busca de uma visão espiritual. Ele sacrificou o seu olho na árvore Yggdrasil, que é esta árvore mística, que ele ficou pendurado e que ali ele obteve a sabedoria. Então veja que ele está aqui, né, sentado na neve, no meio de umas árvores, ele está com o tapa-olho. Então tem um certo quê de simbolismo acontecendo aqui também. E a gente também vê nessa música aqui, não tem clipe, mas existe o símbolo, né, da ampulheta aqui. E nessa ampulheta nós podemos ver também um pentagrama girando, o tempo passando, né? Então é uma ideia um tanto quanto esotérica. Esse pentagrama, notem que ele está virado para cima, ok? Ele não é um pentagrama virado para baixo, então ele é um pentagrama que mostra assim uma nobreza, que mostra algo mais sublimado e não que o espírito está voltado para a densidade, o espírito está em cima das quatro pontas, né? A ponta para cima quer dizer que o espírito está em cima e os quatro elementos estão embaixo. Então, diante do tempo, os quatro elementos são perecíveis, o espírito não. Talvez ele tenha tido essa ideia para fazer esse movimento aqui. Então, achei bem legal esse local que o Cave nos trouxe. Indo para outro artista aqui, que me chamou um pouco de atenção também, é este MC Cabelinho, Bala e Fogo, isso aí. Que é uma música que lançou agora há pouco. Notem que esse livro que está aparecendo aqui no começo é um livro com escritos estranhos, né? Imagens estranhas. Isso aqui me chamou muita atenção já de cara, porque é o livro vermelho do Jung, tá? É um dos livros mais de difícil compreensão que nós temos. E ele trata sobre um simbolismo alquímico muito forte. Aqui nós temos também símbolos mais alquímicos, o barqueiro que atravessa, né, o livro dos mortos do Antigo Egito, que vai já nos trazer esse mito daquele que morre e passa pelas provações e tem que passar pelo rio para que ele possa chegar a Osíris. Aqui sim, esse daqui é um pouco mais satânico, é um pouco mais vamos dizer, infernal a temática dele, né? Tem monstros, tem seres mais demoníacos, ele está já mais produzido aqui, mais, né, com fantasias e coisas mais diabólicas, assim. Mas tem um certo quê de esoterismo também
acontecendo aqui. Esse daqui eu já vejo que tem uma conotação mais negativa, tá? Simbólica, mas mais negativa, né? Que ele está jogando xadrez com a morte, ele está vencendo as etapas, vamos dizer assim, né? Conquistando o mundo através das coisas dele ali, dessas invocações, dessas coisas assim. Então aqui a gente tem um espectro mais de terror mesmo. No Matue eu vejo algo um pouco mais solar, talvez tentando trazer um pouco mais de consciência dentro dessa visão. E o Cave eu também achei que trouxe um pouco mais esse lado luminoso, né, da espiritualidade. O The Weeknd, talvez ele esteja num local um pouco mais satânico mesmo, mas faz parte da narrativa, da construção de imagem que esses artistas vêm fazendo e que pode ser boa, pode ser ruim, aí vai muito de cada um, o que vale é o que as pessoas sentem, né? Nós temos também o Travis Scott, que é um artista aí americano e que lidera ainda hoje, eu acredito, a cena do trap, e que também tem uma simbologia muito forte do esoterismo, do ocultismo, dessas coisas assim, só que focados mais para o satanismo, né? Então eu nem trouxe tanto ele aqui, mas que tem uma ideia também por trás aí muito forte. Isso me faz refletir o seguinte: não cabe a mim julgar se a música é boa, é ruim. Eu, particularmente, não escuto esse gênero de música, mas é algo que me chamou a atenção. Alguns inscritos me mandaram, me pediram para analisar esse movimento, esse show que aconteceu. Então, trouxe aqui uma análise genuína, né, sem pré-julgamentos, e uma análise clara sobre o que pode estar acontecendo, quais as intenções que existem por trás desses artistas em estar trazendo esse nível simbólico para os shows, os clipes, as fotos, né, a sua identidade visual. E eu acho que isso é muito positivo para a espiritualidade, para a quebra de paradigmas, ok? Para a quebra de paradigmas isso é positivo. Agora, o efeito que isso tem, aí depende muito da intenção do artista, de como que ele está conduzindo essa liturgia que o show vai fazer ou que o seu clipe vai trazer, né? Ele pode estar usando essas forças para o mal, o que geralmente usam, mas ele também pode usar para o bem, para conscientizar as pessoas e para trazer um lado luminoso para tudo isso. E me conta aqui nos comentários o que você acha desses simbolismos ocultos na música, não só na cena do trap, mas em vários outros estilos. Me conta aqui quais as suas opiniões, o que você pensa sobre tudo isso, que eu vou adorar ler o seu comentário. Forte abraço, não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e nos vemos no próximo.